Boa noite, meu irmão, minha irmã. Esse é o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. É um prazer chegar à sua casa, é um prazer estar com você neste momento de adoração ao nosso Deus. Você, membro da nossa igreja, você de outras igrejas, ou você que está nos visitando e pertence a outras igrejas, a outras confissões religiosas. É muito bom ter você aqui conosco. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado nessa noite, abençoada nessa noite, que seja uma preparação muito boa para a próxima semana. Esta semana está entrando e que já chega com o novo mês, não é isso? O mês de dezembro, o mês do Natal, o último mês, né, do ano. Então estamos chegando aí no finalzinho do ano e graças a Deus por isso. Um ano tumultuado, é isso? Um ano de muitas lutas, mas podemos chegar até aqui e Deus tem nos guardado, nos conduzido até este momento. Às vezes os nossos caminhos são caminhos difíceis, às vezes somos obrigados a percorrer caminhos sinuosos, pedregosos, acidentados, mas o Senhor Jesus sempre olha para o nosso coração e quando desejamos caminhar com Ele, quando desejamos ajustar o nosso caminho ao caminho do Senhor, Ele se manifesta, Ele entra em nosso caminho, Ele entra em nossa história, Ele chega à nossa realidade e Ele acerta o nosso caminho com o caminho de Deus. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz assim, de uma forma muito especial no capítulo 14. Ele diz assim no capítulo 14, verso 6, em resposta aos seus discípulos, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, o Rodós, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando seguimos o caminho apontado pelo Senhor Jesus, e que é o próprio Senhor Jesus, temos a firme certeza de não errar o destino final. Chegaremos à presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa hora, quero pedir a Deus por sua vida, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração de uma forma muito especial nesta noite, ajudando você a ajustar o seu caminho ao caminho do Senhor, a fim de que você tenha certeza e segurança de uma caminhada tranquila e abençoada na presença do Senhor e a certeza de chegar ao destino desejado, a presença, a casa do Senhor eternamente. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, por esta nova semana, porque estamos assim nas horas que antecedem ao nosso descanso e ao começo das atividades da semana que estamos recebendo da parte do Senhor. É também uma semana que é transição entre o mês de novembro e o mês de dezembro, o último mês deste ano. Queremos pedir que o Senhor, assim como nos abençoou ao longo do mês de novembro e nos guardou, que o Senhor renove a tua misericórdia sobre a nossa vida neste novo mês, nesta nova semana, nos novos compromissos, nas questões que temos de encaminhar ainda, ó Deus, neste ano. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor visite nesta hora os enfermos, visite aqueles que estão impossibilitados, ó Deus, de dar sequência normal à sua vida por uma ou outra razão. Pedimos que o Senhor conforte o coração dos enlutados, pedimos que o Senhor mantenha a alegria do Senhor presente em nossa vida e que possamos, ó Deus, neste caminho da nova semana, possamos seguir sob a direção do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.
Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Posso agradecer o amor que tens por mim. Em tudo vejo que sempre és fiel até o fim. Por isso aqui me encontro com toda devoção pra cantar a ti, bondoso Deus, minha eterna gratidão.
quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Senhor, tu és tudo que nós desejamos. Nós estamos aqui nessa noite para dizer isso. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor,
Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quero chamar a sua atenção nessa noite para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Acertando o caminho com Deus é o tema desta mensagem. Acertando o caminho com Deus é o tema desta mensagem, com base, portanto, no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26. E eu chamo a sua atenção para este texto nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi retirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? Ele está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe diz: É permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém. Acertando o caminho com o caminho de Deus. Seu caminho está acertado ao caminho de Deus? Todos nós temos os nossos caminhos, todos nós percorremos as nossas trilhas, nossos caminhos, nossas estradas de vida. Todos nós seguimos uma direção, todos nós temos, portanto, nosso caminho. Mas nem sempre o nosso caminho é o caminho de Deus. Nem sempre é o caminho que estamos percorrendo realmente corresponde ao caminho desejado por Deus para a nossa vida. Por isso é importante avaliar, por isso é importante observar se o nosso caminho é o caminho de Deus. Quando olhamos para o texto, nós vemos a importância que o Senhor Jesus dá ao nosso caminho. E ele se apresenta como o caminho, o rodós, pelo qual nós podemos chegar à presença de Deus. E é exatamente por isso que precisamos acertar o nosso caminho ao caminho de Deus. Precisamos acertar a nossa estrada de vida ao caminho que é o Senhor Jesus, porque Jesus garante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente quando ajustamos o nosso caminho ao caminho de Jesus, podemos ter a certeza, a segurança inabalável de que chegaremos à presença do Senhor, é o nosso Deus. E esse caminho é o caminho que leva à vida, é o caminho que nos leva à presença do Senhor. Jesus entra em nosso caminho, entra em nossa história
para acertar a nossa vida, para acertar o nosso caminho com Deus. É isto que este texto está falando ao nosso coração. E é desse texto que eu quero tirar para você algumas lições preciosas para o nosso coração. Quando olhamos para esse texto, nós encontramos aqui duas vidas e um mesmo caminho. Duas vidas e um mesmo caminho. É interessante que o texto começa falando que um anjo do Senhor falou a Filipe o seguinte: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe recebe uma ordem, no mínimo estranha, da parte do Senhor, para sair de onde estava e para ir para uma estrada deserta. É importante lembrar que Filipe foi um importante diácono da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Encontramos Filipe entrando na história bíblica no capítulo 6 do livro de Atos, quando a igreja precisou eleger homens dignos, homens espirituais, homens sábios, para que pudessem então servir no ofício diaconal, para que pudessem então servir a igreja, ajudando a resolver um problema muito sério naquele momento, que era o atendimento das viúvas, uma vez que elas estavam recebendo um tratamento diferente. E mesmo sendo na igreja cristã, nós encontramos problemas. E na igreja primitiva teve esse problema. As viúvas, daqueles que eram judeus eram melhor tratadas do que as viúvas que eram de origem não judaica. Com isso, houve uma reclamação, um desequilíbrio nos relacionamentos. Uma vez percebido isso, os apóstolos convocam a igreja, eles oram e escolhem homens sérios, homens íntegros, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus com sabedoria, para que pudessem então equalizar essa situação, resolver esse problema, porque na igreja de Jesus Cristo não pode haver esse tipo de situação. Ninguém pode ser melhor tratado que o outro, ninguém tem mais privilégio ou valor do que o outro, todos são iguais diante do Senhor. E Filipe é um desses homens, é um desses diáconos que é escolhido justamente para tratar dessa questão. Mas Filipe tinha muitos valores, e um dos valores que Filipe tinha era a capacidade dada por Deus para pregar a palavra, anunciar a palavra, o desejo de evangelizar, de falar do amor do Senhor Jesus, sem barreiras, sem qualquer impedimento, sem qualquer tipo de preconceito. Tanto é que quando a igreja é dispersa pela perseguição que se levanta, Filipe então vai justamente para as terras de Samaria, a terra dos samaritanos. Lembrando que os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Eles eram vistos como pessoas de segunda, terceira, quarta categoria. Não queriam se relacionar com eles. E este problema também se refletiu na igreja primitiva. Mas Filipe não tinha esse tipo de entendimento. Ele sabia que Deus ama todas as pessoas e quer alcançar todas as pessoas. Por isso ele vai para Samaria e começa a pregar o evangelho. E Deus mexe com o coração de muitas pessoas. Filipe está num momento grandioso do seu trabalho, do seu ministério, falando a muitas e muitas pessoas. Mas de repente Deus diz assim: ok, você está trabalhando bastante aí, muito bem. Mas eu tenho uma outra tarefa para você. Saia do meio dessa multidão e vá para a estrada deserta que leva de Jerusalém até Gaza. E fica lá esperando. Olha que ordem mais estranha. Filipe está lá pregando e anunciando, ajudando, ensinando tantas pessoas, alcançando tantas vidas. E agora Deus manda Filipe ir para uma estrada deserta. Que coisa interessante. Muitas vezes, querido, querida, as ordens do Senhor podem parecer estranhas, mas o Senhor não apenas conhece a nossa vida, mas Ele também conhece as vidas que precisam dEle, que precisam da graça e da misericórdia dEle. Por isso Ele nos chama e por isso Ele nos dá muitas ordens que nós não conseguimos entender num primeiro momento, mas depois nós vamos compreender, depois nós vamos entender o que o Senhor realmente queria. Por isso, não rejeite, não resista quando o Senhor der uma ordem para você. Pode parecer estranha num primeiro momento, mas se você for obediente, você vai ver o bom resultado e a razão pela qual o Senhor conduziu você para essa estrada deserta. Sim, Filipe é levado para essa estrada deserta. Por ser tratada como uma estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, tudo indica que era o caminho antigo.
Este caminho tinha sido quase que desativado, porque a primeira Gaza tinha sido destruída, uma nova Gaza tinha sido erguida, uma nova cidade, e uma nova estrada tinha sido aberta. Mas essa estrada era mais deserta, menos movimentada, e por alguma razão Deus havia mandado Filipe ir não para a estrada mais movimentada, mas para a estrada deserta, porque o Senhor conhece todas as estradas, todos os caminhos da nossa vida, e Ele sabe por onde andamos, Ele sabe a estrada pela qual estamos percorrendo o nosso caminho. E quando Ele deseja nos encontrar, Ele sabe onde nos achar e manda alguém para ir ao nosso encontro, e é o que Ele faz, portanto, neste caminho. Manda Filipe para a estrada deserta de Gaza, porque Ele sabia que o eunuco etíope passaria por ela. Por aquela estrada está descendo um eunuco. Esse homem era o responsável, uma espécie de ministro da fazenda, um administrador de todos os recursos de Candace, rainha dos etíopes. Vale aqui um breve destaque: Candace não é o nome da rainha, Candace é o título que a rainha-mãe recebia. Como os reis etíopes eram considerados deuses, verdadeiros deuses, eles não podiam se envolver com negócios deste mundo, negócios desta terra. Ele apenas reinava como Deus, mas a rainha-mãe assumia as responsabilidades pela administração do reino e tinha o título de Candace. Então, esse etíope, ele era ministro, uma espécie de um ministro da fazenda, um homem de grande importância naquele país. E ele está vindo de Jerusalém, vindo da adoração. Aquele homem, de alguma forma ou de outra, ele tinha um desejo muito grande de buscar e de encontrar o Senhor Deus em sua vida. Muitas vezes encontramos pessoas que têm um desejo muito grande de encontrar o Senhor Jesus, de conhecer o amor e a graça do Senhor. Participam de ritos, vão a festas, caminhadas, leem, se aplicam, buscam, oram, fazem promessas, tanta coisa com o desejo de conhecer, de chegar até perto do Senhor. Esse homem, entretanto, estava buscando, mas ainda faltava algo muito importante para ele. Os judeus recebiam prosélitos, isto é, pessoas que não eram nascidos, não eram judeus de nascimento, mas que se convertiam ao judaísmo. Entretanto, este homem não podia ser recebido entre os judeus por uma razão muito simples. Por ele ser eunuco, ele era mutilado. Sendo mutilado, ele não podia ser recebido, não podia ser acolhido. Muitas vezes os homens e as circunstâncias colocam barreiras, impedimentos para que você siga a Cristo, para que você siga o Senhor. Muitas vezes barreiras se levantam, por mais desejoso que você esteja de seguir a Deus, seguir a Jesus, muitas barreiras humanas são levantadas e você tenta chegar à presença do Senhor, mas os homens impedem. Isso aconteceu até entre os discípulos, quando eles tentaram impedir que as crianças chegassem próximas de Jesus, talvez acreditando que fossem perturbar ali a ordem, fossem chatear Jesus, fossem fazer bagunça ou coisa parecida, tentaram impedir as crianças de chegar a Jesus. Mas Jesus voltou para eles e disse assim: não façam isso, não impeçam que as crianças cheguem a mim. Jesus nunca impediu ninguém de chegar à sua presença, independente do problema que fosse. O Senhor Jesus sempre recebeu e sempre acolheu aqueles que o procuraram. Este eunuco, no entanto, desejava chegar à presença de Deus, mas pela sua condição física, ele não podia chegar, ele não podia ser acolhido pelos homens. Mas Deus vê o coração dele. O Senhor vê que ele está descendo pela estrada deserta e ele envia Filipe justamente naquela estrada para que pudesse então ouvir a mensagem do Senhor. O Espírito então disse a Filipe, quando aquele homem estava chegando: aproxima-te, acompanha esta carruagem. O Senhor nos impulsiona, Ele nos manda chegar perto das pessoas. Ele não está interessado nas nossas opiniões a respeito das pessoas. Ele está interessado em nos enviar às pessoas. E isso deve ser algo que deve ficar em nosso coração. Não devemos ficar perguntando quem é, por quê, merece, não merece. Essa não é a questão nossa. A questão nossa é obedecer ao Senhor. O Espírito disse para Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. E o que Filipe fez? Não fez perguntas, não questionou, não colocou obstáculos.
correu e ouviu que o homem estava o quê? Lendo a profecia de Isaías, lá no capítulo 55. E Filipe toma a iniciativa e parte da necessidade daquele homem. Se ele está lendo a Bíblia, talvez ele esteja entendendo ou talvez não esteja. E a pergunta dele é: entendes o que você está lendo? Você está conseguindo compreender o que você está lendo? Quantas pessoas estão lendo a Bíblia e não estão entendendo? Quantas pessoas estão buscando de alguma maneira a presença de Deus e não estão sabendo como? Precisam de ajuda, precisam não de censura, precisam não de condenação, precisam não de repreensão, mas precisam de alguém que sente com elas e que converse com elas, que exponha, que ensine com amor, com paciência, com graça a palavra do Senhor. Aquele homem então dá como resposta: como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? E então, a partir desta demonstração de necessidade, Filipe agiu. Filipe então entrou, se prontificou a falar do amor de Deus. O que eu tenho entendido é que as pessoas, normalmente, elas querem conhecer mais de Deus, mas elas não querem ser guiadas de uma maneira pelo caminho da reprovação, pelo caminho da culpa, pelo caminho do apontar defeitos ou coisa parecida. Eles querem realmente, sinceramente, entender a palavra de Deus. E o que devemos fazer? Nos prontificar a isso, a colocar para as pessoas aquilo que a palavra do Senhor está dizendo e permitirmos que o Espírito Santo fale aos seus corações. As pessoas querem saber quem é Jesus. Aquele homem chega um momento que ele pergunta, afinal de contas, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? De quem o profeta está falando? E então Filipe tem a oportunidade de ensinar a respeito de Jesus. O nosso compromisso é falar de Jesus. Nosso compromisso é ensinar quem é Jesus, falar do seu evangelho e ensinar o seu evangelho. Nosso compromisso não é pregar a igreja, não é pregar o pastor, o nome do pastor. Nosso compromisso não é pregar a nossa denominação. Nosso compromisso não é ficar falando de prosperidade, riqueza e dinheiro. Nosso compromisso não é pedir dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. Não, não e não. O nosso compromisso é abrir a nossa boca e falar de Jesus. E foi isso que Filipe fez. Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem que ele já estava lendo da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E aí nós vemos que esse homem ouve o Evangelho e aquele homem entende o Evangelho, tanto que ele entende o Evangelho, que ele, no caminho, ele olha pela janela ali da sua carruagem e diz assim: aqui tem água e eu quero me batizar. Há algum impedimento? Há alguma dificuldade? Este homem já estava acostumado com os impedimentos. Ele já estava acostumado com as dificuldades. Em outro momento, talvez, em outras circunstâncias, outros religiosos talvez tenham dito: você é eunuco, você é mutilado, você não pode fazer parte da nossa religião, da nossa congregação. Aquele homem já devia estar acostumado com os impedimentos, por isso que ele pergunta: aqui a água que me impede, portanto, de ser batizado. Há alguma coisa que me impeça? Muitas vezes nós temos nos acostumado a fechar a porta para as pessoas. Qualquer coisa é motivo para nós fecharmos a porta para as pessoas. Qualquer coisa que achamos que não condiz, que não dá, enfim, fechamos a porta e largamos as pessoas do lado de fora. Não deve ser assim, não deve ser dessa maneira. As pessoas estão rejeitadas demais. O Senhor deseja acolher, deseja receber. Ele deseja tratar essas vidas e estes corações. Nós não podemos impedir que estas pessoas, todas elas, cheguem até a presença do Senhor e sejam tratadas pelo próprio Senhor. E Filipe diz assim: olha, é permitido, mas a única exigência para isso é se você crê de todo o teu coração. Você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração? Você crê no Senhor Jesus como o seu Salvador e Senhor? E aquele homem então responde, ele diz assim: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele confessa a Cristo. Para o batismo, a única exigência é crer, é confessar a nossa fé, dizer: creio em Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor. Por isso que o batismo ele não salva, o batismo é um resultado da salvação. O batismo ele atesta, ele é uma declaração daquilo que já aconteceu em nosso coração. Aquele homem diz: eu creio em Jesus.
A salvação passou a operar na sua vida, a graça de Jesus o alcançou. E agora ele dá o testemunho por meio do batismo. E quando Jesus chega, quando Cristo entra em nossa vida, a nossa atitude muda, porque aquele homem, então, não apenas manifesta o seu desejo de se batizar. Ele não apenas pergunta se havia impedimento, ele não apenas confessa a Cristo como seu Salvador e Senhor, mas ele manda a carruagem parar, ele desce com Filipe até as águas e Filipe, então, o batiza. É interessante, Filipe não cria nenhum tipo de obstáculo, mas ele trabalha dentro da necessidade, do momento, do coração aberto daquele homem. E é interessante, o texto então caminha para o seu final com um destaque bem interessante mesmo. Diz assim o texto no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, isto é, levou Filipe embora. Depois daquele momento ali, olha, tchau, foi muito bom ver você, continue seu caminho. Aquele homem ia para outro país, voltando para a sua casa, e Deus tinha outra tarefa, outra missão para Filipe e o levou. A questão não era aquele homem ficar ligado a Filipe, a questão não era aquele homem idolatrar Filipe dali para frente, a questão não era ele ficar dependente de Filipe dali para frente, não. A glória e a honra era para o Senhor e aquele homem deveria, a partir daquele momento, olhar para Cristo. Filipe seguiria o seu caminho e cumpriria outras missões dadas pelo Senhor. E assim aconteceu. Deus sempre tem uma nova missão para aquele que cumpre as missões dadas pelo Senhor. Você tem cumprido as missões dadas pelo Senhor? Talvez você esteja aí parado, olhando para a tela, sem nada o que fazer, por uma razão muito simples. Talvez esteja reclamando, poxa, Deus não me usa para nada. Pare e pense, você tem cumprido aquilo que Deus já tem falado ao seu coração? Às vezes pode parecer uma coisa pequenina. Lembre-se, Filipe estava no meio de uma multidão, num grande ministério para muitas pessoas, e Deus o chama por causa de uma só pessoa. Mas o Senhor não está preocupado com multidão, Ele está preocupado em salvar vidas, em abençoar pessoas, indivíduos, e por isso Ele chamou Filipe. Quem sabe Ele já tenha chamado você para obras que você tenha dito, não, isso aí eu não quero. Não, isso é muito pequeno. Não, eu quero algo maior. Não, eu sou preparado para coisas melhores. Se não formos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Se não demonstrarmos a nossa fidelidade nas missões aparentemente pequenas dadas pelo Senhor, mas de grande importância para a eternidade, Deus não vai colocar obras maiores sobre as nossas mãos. Aquele homem, Filipe, é então levado, depois de cumprir a sua tarefa, é levado para novas tarefas oferecidas pelo Senhor. No entanto, o eunuco agora chegou o final da sua história. O texto diz que quando Filipe vai embora, o eunuco não o viu mais, porque ele foi levado pelo Senhor para fazer outra coisa, para realizar outra tarefa. Mas ele, com alegria, seguiu o seu caminho. Aquele homem voltou para a sua carruagem e desceu para completar a sua viagem, e o destaque que o texto dá é que ele voltou com alegria. Alegre seguiu o seu caminho. A alegria é fruto do Espírito Santo também. É uma das partes do fruto do Espírito. Quando cremos em Cristo, quando Jesus está em nosso coração, quando o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida, ele traz alegria. Alegria verdadeira, que não depende do exterior, mas a alegria que nasce no coração por meio da presença de Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ele foi alegre porque antes ele tentava entender as Escrituras, mas não conseguia. Agora ele conheceu, encontrou a chave das Escrituras. Quando conhecemos Cristo Jesus, quando reconhecemos como Salvador e Senhor, Cristo abre para nós o entendimento das Escrituras. Podemos entender e podemos aplicá-las às nossas necessidades e à nossa vida. Aquele homem seguiu alegre porque encontrou a chave que desvenda toda a palavra de Deus para o nosso coração. Aquele homem voltou feliz para a sua casa, voltou alegre para a sua casa, porque agora o seu caminho era outro, sua vida era outra. A palavra do Senhor nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele homem voltou para a sua casa feliz exatamente por isso. Jesus é o caminho, Jesus é o nosso Rodós.
é o nosso caminho, o caminho que nos leva até a presença do Senhor. Ele nos vê em nosso caminho, Ele nos vê em nossa trajetória, Ele olha o nosso coração, chega perto de nós, entra em nossa história, entra em nosso caminho. Ele usa vidas, pessoas diversas que nem imaginávamos, para que possam então transmitir o seu evangelho, como estamos fazendo nesta noite aqui, nesta hora, para você. Transmitindo o evangelho e dizendo que Jesus deseja entrar em sua vida para ajustar o seu caminho com o caminho de Deus. Para que você possa, assim como este homem, sem impedimentos, confessar a sua fé em Cristo, ser integrado no reino de Deus e assim seguir o caminho, seguir a sua caminhada nesta vida com alegria. É exatamente isso que Jesus deseja fazer na sua vida hoje, nesta hora. Mas para tanto, é necessário que você faça como esse homem fez. Ele disse, sim, eu creio em Cristo Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu Salvador e Senhor. É necessário abrir o seu coração e entregar-se para Ele. Daí para frente, seu caminho será outro, será um caminho feliz, abençoado, hoje e para todo sempre. Eu quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor por sua vida, pedir que o Senhor chegue até você com a graça salvadora, transforme a sua vida e traga alegria e paz para o seu coração. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, eu quero pedir que o Senhor entre na vida, na história desta pessoa que está me acompanhando neste momento. Que o Senhor possa entrar em sua vida, em sua história, em seu caminho e possa ajustar a sua vida, o seu caminho, a sua história ao caminho do Senhor. Que possa, ó Deus, essa vida ser colocada pelas suas mãos bondosas no caminho que é Jesus, o caminho que é Jesus e que leva até a tua presença eterna. Então, ó Deus, abençoa neste momento. Que, ó Deus, todos os impedimentos humanos possam ser deixados de lado. Que todas as limitações e barreiras que podem ter sido criadas por outros ou pelo seu próprio coração, que sejam retiradas, ó Deus, pelo Senhor. E que o Senhor possa acolher essa vida, receber essa vida e transformar essa vida para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus amado, muito obrigado por tua palavra, guarde-a em nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto dessa noite. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado neste final de noite de domingo. Você tenha ainda momentos muito bons, alegres, cordiais com a sua família, com seus amigos. Também oramos para que você possa ter uma noite tranquila, de bom descanso, com bons sonhos e possa acordar amanhã, segunda-feira, bem disposto, alegre, disposto para a nova semana que o Senhor está concedendo a você. Vamos orar? Vamos pedir ao Pai que nos abençoe agora, neste final de culto, na sequência das nossas atividades. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo culto, pela mensagem. Obrigado pelos teus cuidados já neste primeiro dia da nova semana. Queira continuar conosco, ó Deus, ainda nesta noite, amanhã, na segunda-feira e na sequência da nova semana, neste novo mês de dezembro que está bem pertinho à sua chegada, que o Senhor nos prepare ao longo deste mês para um novo ano, o ano de 2021. O Senhor possa nos ajudar a ajustar a nossa vida, nossos planos, nossos projetos, nossas atividades, desafios, que o Senhor nos dê sabedoria para fecharmos este ano de 2020 e planejarmos, ó Deus, com equilíbrio o ano de 2021. Esteja conosco, guarda-nos, continue, ó Deus, tratando das questões que precisam ser tratadas em nossa vida. É a oração que fazemos, no nome santo de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todos aqueles que confiam no Senhor, sobre todas as minhas ovelhas, ó Pai, para que o diabo não toque em nenhuma delas, sobre todos aqueles que acompanham este culto nesta hora, alcançados, ó Deus, aqui bem perto e no lugar mais distante, hoje para todos sempre. Amém.